uma variável fundamental, que é o número de pessoas versus o que está à nossa volta. Eu gosto muito daquela frase que diz: 8 bilhões de pessoas pode ser um desastre num sistema desértico, não é nada se o planeta estivesse 80% em clímax, como nós o encontramos no Holoceno, que é um dado muito importante, não é? Nós, encontramos um planeta 80% em clímax e em muito pouco tempo, sem consciência disso, que é o pior para mim, transformámo-lo num deserto. A capacidade de carga do nosso planeta é muito discutível, depende evidentemente dos nossos hábitos. Se eu comer 115 quilos de carne, como comem hoje os portugueses per capita, é uma coisa; se eu comer 5 quilos de carne, é outra, completamente diferente. Portanto, há aqui muitas variáveis que a gente, se quiser analisar com profundidade o assunto, temos que as pôr em cima da mesa. Agora, só para ficar com esta ideia, há muita gente, e eu sou uma delas, e não estou a tirar um número para o ar, que acredita que este planeta tem uma capacidade de carga com muita qualidade de vida para 80 bilhões de pessoas, não é para 8 nem para 9, como nós 80 temos mil milhões. 80 bilhões, mil milhões de pessoas, ou seja, 10 vezes mais do que temos hoje. Okay? Ou seja, bilhões portugueses, not os billions ingleses. Percebes a relação? Pronto. E não estou aqui a pôr em cima da mesa a variável que os chineses foram os únicos que a trabalharam, que é o número de pessoas. É em função de determinadas coisas. Eu acho que essa variável tem que ser posta. Não concordo. Podemos encontrar quais são os meios, se é à força, se é por determinação. Aí temos uma variável muito interessante, que é a história da liberdade. Vamos crescer com liberdade ou sem liberdade. Também eu não sou dogmático, tenho hipóteses, exploro linhas, mas essencialmente gosto de fazer experiências e de aprender com elas, muito mais do que estar aqui a impor verdades às pessoas. Então, o que eu acho é que nós não vivemos sem indústria. Hoje não vivemos e não vamos viver nos próximos tempos sem indústria. Qual é a vantagem da indústria? A vantagem da indústria é reduzir variáveis. Num sistema complexo eu tenho muito mais variáveis que eu não determino. A inteligência artificial vai nos ajudar a paliar isso tudo. Vou-vos dar um exemplo simples. É muito mais inteligente ir buscar um javali ao campo do que criar um porco. Eu gasto uma bala ou uma flecha e trago uma data de quilos para carga, completamente metido no sistema. Mas antes disso tens que investir energia para o sistema estar em clímax. Sim, num clímax. Assumindo que o clímax está lá. Porquê é que o porco muitas vezes não funciona? Se eu tenho 80 pessoas para dar de jantar, a mesma coisa que estar a dizer, alimentar as pessoas na cidade, se não tenho a certeza que o javali lá está, tenho um problema. Porque é que eu comecei a escravizar porcos e a gastar muito mais energia e a ter uma trabalheira, como se diz no Alentejo, de todos os dias garantir que o porco tem água, tem comida, por uma questão fundamental, duas. Uma é previsibilidade e a outra é a standardização. Saber, eu quando tenho um sistema muito complexo, eu não sei se tenho bolotas grandes, pequenas. Não é a mesma coisa colher um pomar, que é um ser domesticado, quitado, ok? Então o que eu acho é que nós vamos precisar de um mosaico muito bem equilibrado, e podemos passar para a paisagem, porque é um dos grandes desafios de Portugal hoje em dia, que é nós conseguimos ter um mosaico de paisagem. Está tudo relacionado. Mas tu dizes um mosaico das duas realidades, do domesticado e do selvagem. Sem dúvida. O problema da Europa é que só tem indústria. E tem indústria não para nos alimentar, mas para especular, para ganhar dinheiro e para criar dependências. Indústria é o que tu falaste. Estás a falar de indústria alimentar. Eu gosto muito deste mapa, que é... Estás a falar de indústria, agricultura industrializada. Por exemplo, eu tenho em casa indústrias. A minha estufa agroecológica é uma indústria, no sentido que fui eu que a construí, não é um sistema, não estão lá árvores a criar fertilidade, eu tenho que trazer a fertilidade em composto. Se eu não for, está todas as minhas costas, se eu não for abrir as portas da indústria da estufa todos os dias, pôr as máquinas de rega a regar, se não for lá pôr plantas, não sai de lá nenhum tomate nem nenhuma alface. Não, no sistema do montado, que é um sistema, não é o extremo do original, mas é uma coisa feita pelo homem, mas é um sistema. Eu posso ir 4 meses para os Açores, que as bolotas não deixam de crescer. Só que as bolotas eu não sei bem quando é que as vou ter, ao contrário de na estufa, e não as vou ter todas homogéneas. Pronto. Mas é um sistema muito mais resiliente. Por exemplo, em alterações climáticas, vem um furacão, leva-me a estufa e eu fico sem produzir. Foi o que aconteceu aos olivais superintensivos, ok?
Estão a ver? Então, o que eu acho é que nós precisamos de um equilíbrio muito melhor entre estas duas soluções. E qual é o drama da Europa? A Europa não podia ter pegado na solução industrial do campo, da monocultura, e ter vendido e usado como vendeu por todo o mundo, tendo no quintal o contrário. Então nós fomos os primeiros a arrasar as Amazónias todas. Já nem temos memória. Apagámos a memória. Onde é que está a Amazónia da Europa? Que existia quando nós chegámos, há muito pouco tempo, há 12 mil anos, ninguém a tem na memória. Eu não digo que não voltemos lá, mas temos que a ter na memória, senão temos uma lacuna enorme, não podemos pensar direito. As pessoas hoje pensam que nós sempre vivemos nesta paisagem, e não é verdade. Esta paisagem nós criamos, é uma paisagem de dependência. Certo, mas repara, é possível nós plantarmos essa Amazónia? Então, é desejável. É que isso é a regeneração que estávamos a falar, eu não é? acho que não é desejável. O que eu acho é que nós devíamos trabalhar em Portugal, na Europa, já, primeiro ter consciência dos problemas que temos. Se a gente não tem consciência, custa mais, tudo custa mais, não é? Faço uma pergunta. Nós produzimos o leite suficiente que bebemos em Portugal? Eu faço esta pergunta quase todos os dias, ninguém sabe. Isto mostra o alinhamento destas questões. Faço a mínima ideia. Produzimos muito mais, até porque temos uma região que tem um desastre ecológico, que é os Açores, e outra que é a Madeira. As pessoas vão para lá. Isto é só para perceber o quão equivocados nós estamos nesta relação, o quão afastados, no quão nos afastamos da natureza. Eu olho para o olival e acho aquilo lindo, não é? Eu olho para a vinha do Douro e acho aquilo lindo. É um desastre ecológico. Nós vamos para pagar as orações no futuro com batatinhas, ok? Mas como é o ego do vinho do Porto e do vinho e do não sei o quê, ninguém questiona sequer, não é? Não, então, nós não queremos deixar de beber vinho, Alfredo. Mas não é necessário deixar de beber vinho. Mas como é que tu plantas vinha para produzir vinho para todos os portugueses, e nós gostamos muito de beber vinho, de forma enquadrada no ecossistema natural, ou seja, numa floresta? Respeitando a planta da vinha é uma trepadeira, ela não quer estar enforcada num arame como nós mas é que é a única forma depois nós conseguimos apanhar a uva para conseguirmos ter vinha a 2 euros no supermercado. É, Tocha, então nós vamos à lua, pai, tu estás-me com conversas dessas, desculpa. Pronto, então a solução é tecnologia. Eu tenho um robô neste momento a apanhar morangos. Tu sabes a dificuldade que é apanhar morangos? Então tu não arranjas uma tecnologia simples, eu dou-te já uma plataforma que até vai buscar as uvas sozinha. Eu acho que, por exemplo, que a inteligência artificial vai nos ajudar muito a paliar estes problemas da super complexidade do sistema perfeito, que é o sistema natural. O que nós temos no fim do dia, o que eu acho que nós temos que fazer primeiro é estudar a natureza e aprender com ela e usar a inteligência artificial para compreender muito melhor. Nós não aquilo é uma coisa tão grande ao nosso lado que nós, a solução que arranjamos para compatibilizar esta nossa pequenez, nós temos uma grandiosidade enorme, mas ao lado do sistema que nos criou é fácil perceber que há aqui e então nós devíamos ter mais humildade, acho eu, e dizer não, eu quero estudar isto, eu quero perceber melhor isto, eu quero controlar melhor e quero fazer os sistemas naturais, que é no fundo a agrofloresta. O montado não é mais do que a tentação do homem a ser Deus a fazer sistemas naturais desenhados por si. Eu vou dar um exemplo. Tu achas que a inteligência artificial vai ser capaz de desenhar sistemas ao nível de qualidade da natureza? Muito mais perfeitos do que nós, não tenho dúvida. Não, que nós seguramente, mas vai conseguir atingir. Acho que nós podemos chegar a esse ponto. Acho que devemos trabalhar para isso. Nós podemos chegar. Mas a sentir que essa é a única solução que nós temos. Eu acho que sim, claro que é evidente, que tu não sais. Se nós olharmos para a história, as reformas foram sempre mais interessantes do que as revoluções. E portanto tu não sais disto à pancada. Idealmente sais numa transição. E portanto, idealmente, primeiro tens que respeitar, se queres liberdade, tens que respeitar as pessoas. Se as pessoas querem ir para a cidade, a gente tem que se adaptar a isso. Eu não consigo. Eu consigo pôr uma pessoa a alimentar-se muito bem de uma agrofloresta se ela estiver lá perto neste momento. Trazer os produtos da agrofloresta, como vocês já perceberam, para a cidade é muito complicado. Faltam-me duas variáveis. Explica só, o que é uma agrofloresta em comparação com uma floresta ou com uma plantação?